Bem-vindos a mais uma análise de O Segredo de Brasilinha. No ato 3, a gente mergulha fundo na investigação, onde uma cidade pequena precisa encarar uma realidade que parece impossível. A busca por respostas fica cada vez mais intensa e o que eles descobrem pode, de verdade, mudar tudo. Imagina o cenário. A cidade de Brasilinha está praticamente sob lei marcial, cercada por militares. O choque inicial daquele evento bizarro já passou. O que ficou no lugar foi uma busca desesperada por provas, por qualquer coisinha que ajude a explicar o inexplicável. E toda a investigação acaba se concentrando em duas pistas bem físicas, sabe? Duas coisas que trazem todo esse mistério para o nosso mundo, para o mundo real. De um lado, uma fotografia proibida. Do outro, um livro impossível. É por aí que a verdade começa a dar as caras. Vamos começar pelo Almir, o fotógrafo da cidade. Ele tem em mãos a única foto que realmente importa, aquela que mostra a silhueta de um ser dentro do objeto que apareceu no céu. Para ele, aquilo ali é muito mais que uma imagem, é a prova final, a mais concreta de todas. E ele está disposto a arriscar absolutamente tudo para proteger essa foto. E essa determinação dele é logo posta à prova. Os militares simplesmente invadem a casa dele. Sem tempo para pensar, numa fração de segundo, ele amassa a foto, enfia dentro de uma lata de atum vazia e esconde a lata num buraco na parede atrás do fogão. Um esconderijo de puro desespero, mas que funciona. Os militares reviram a casa inteira e saem de mãos abanando. Só que o que acontece em seguida é um grande ponto de interrogação. O Almir some, desaparece por 3 dias. E quando ele volta, ele está diferente, mudado. Ele vai direto ao promotor, entrega a foto e, num gesto que fala mais que 1000 palavras, ele abandona a fotografia para sempre. Pode até ser que tenham calado ele, mas a prova que ele guardou agora está nas mãos da justiça. Bom, com o Almir fora da jogada, uma outra figura, bem improvável, se torna o centro das atenções: o Lagartixa. Ele era conhecido por passar os dias bebendo para tentar calar uma voz que ele ouvia na cabeça. Só que agora, sóbrio, a voz não só volta, ela fica mais nítida e guia ele para uma descoberta inacreditável. Ele acha uma caixa de metal e dentro dela um livro. Um livro que simplesmente desafia qualquer lógica. As páginas parecem ser indestrutíveis. A capa é feita de um material orgânico que ninguém consegue identificar. E o conteúdo? Bom, o conteúdo parece ser literalmente de outro mundo. Uma escrita alienígena, ilustrações de plantas que não existem aqui, diagramas biológicos e até mapas de estrelas. Ok, agora, com as provas na mão, o desafio muda completamente. Não é mais sobre encontrar, é sobre entender. Uma pequena equipe se forma para tentar decifrar o que essas pistas de outro planeta estão querendo dizer. E o primeiro grande passo, a primeira sacada genial, vem do cientista Ariev Psares. Quando ele bate o olho no livro, ele tem uma sensação de familiaridade, uma semelhança chocante com um dos maiores mistérios da nossa própria história, o manuscrito Voynich. Para quem não conhece, é um livro real do século XV que até hoje ninguém no mundo conseguiu ler. E quando eles comparam os dois, a descoberta é de cair o queixo. O manuscrito achado em Brasilinha não é uma cópia, mas ele tem 16 dos 27 caracteres do Voynich, como se fossem, sei lá, dialetos da mesma língua. E tem mais um detalhe bizarro. Segundo o Lagartixa que encontrou, o livro parece vivo ao toque. O Arif vira a noite analisando a escrita e faz uma descoberta que muda o jogo. A frequência com que os símbolos aparecem segue a lei de Zipf. Isso é um padrão matemático que aparece em todas as línguas humanas naturais. O que isso quer dizer? Que essa escrita não é um código inventado, não é uma farsa. Ela tem a estrutura de uma língua de verdade que evoluiu com o tempo. A próxima evidência vem, literalmente, das estrelas. 3 dos mapas estelares do livro simplesmente não batem com nenhuma constelação que a gente consegue ver da Terra. A única conclusão possível é de arrepiar. Quem desenhou esses mapas não estava no nosso planeta. E aí vem a prova final, o prego no caixão. A Helena descobre que uma das plantas desenhadas no livro é uma espécie super rara que só existe ali, na serra do lado da cidade. A conclusão é irrefutável. O autor desse livro não só veio de outro mundo, como ele esteve fisicamente ali, em Brasilinha. Mas a coisa não para na ciência não, hein? As evidências não são só físicas, elas também são psíquicas, pessoais, e estão mudando a vida das pessoas que entram em contato com elas, criando umas conexões que ninguém podia imaginar. É como se a presença alienígena estivesse tentando se comunicar, mas usando canais diferentes. O Lagartixa começa a ter visões, flashes da experiência do ser.
Ao mesmo tempo, em outro lugar, uma menininha de 7 anos, que nunca viu o livro, começa a desenhar do nada exatamente os mesmos símbolos da escrita. É um caso clássico de escrita automática. A informação está sendo transmitida. E pro Arieff, que é um homem de fé islâmica profunda, tudo isso causa uma crise existencial gigantesca. A crença dele de que a humanidade era a única criação inteligente de Deus está sendo confrontada por uma prova física, um livro não humano com mapas para outras galáxias. Tudo aquilo em que ele acreditava a vida inteira é posto em xeque. Desesperado por uma resposta, Arieff vai conversar com o padre da cidade. E o padre Machado oferece para ele uma visão que é transformadora. A evidência não precisa destruir a fé. Pelo contrário, ela pode expandir a fé, revelando que a criação é muito, mas muito maior do que a gente imaginava. E enquanto isso, um outro tipo de conexão se aprofunda entre o Lagartixa e a Helena. No momento de uma vulnerabilidade raríssima, ele conta para ela o verdadeiro motivo do alcoolismo dele. Era o único jeito que ele encontrou para tentar abafar a tal voz que ele ouvia o tempo todo na cabeça, como uma transmissão que ele nunca conseguia desligar. E nessa confissão, ele olha para ela de um jeito com a clareza que ninguém nunca teve. Ele reconhece a força dela, o fato dela nunca se diminuir para caber onde não serve, e essa vulnerabilidade que eles compartilham, essa forma como um enxerga o outro de verdade, cria um laço silencioso e muito forte entre os dois. E é assim que a gente termina esse ato. Os personagens já não são mais os mesmos. A busca por respostas não só trouxe fatos, ela transformou cada um deles. Eles não são mais só investigadores, são testemunhas de algo que os mudou para sempre. Uma única foto foi suficiente para silenciar um artista. A análise de um livro expandiu a fé de um cientista. E o livro em si, bom, o livro uniu duas almas que andavam perdidas, mostrando que mesmo diante de um desconhecido gigantesco, a nossa conexão uns com os outros ainda é o que nos salva. Pois é, a investigação trouxe provas irrefutáveis, mas com a prova vem a certeza, e com a certeza o risco aumenta exponencialmente. Brasilinha deixou de ser só o palco de um mistério, para se tornar o epicentro de um conflito que pode sim colocar o mundo todo em jogo.